Bem-vindos, buscadores. Meu nome é Henrique Ferro Santo e esse é o canal Tarô Hermético. Hoje eu vou fazer a tiragem do dia 21 de setembro ao dia 26 de setembro de 2025, de domingo a domingo. E lembrando que hoje, domingo, essa semana, entra o eclipse solar. Então vamos iniciar aqui com o tarô hermético, com os arcanos maiores, fazendo a cruz humana. Lembrando sempre que o fogo é o nosso espiritual, a terra é o nosso material, o ar é o nosso mental racional e as águas o nosso mental emocional. Fazer a mesma coisa com os arcanos menores do tarô hermético e aqui lembrando que é uma tiragem geral, são energias gerais, vai ser diferente para a vida de todos, mas é uma energia que vai estar dominando nessa semana e que nós podemos tirar o melhor proveito ou pelo menos deixar de cometer erros. Claro que na vida de todos vai ser diferente, mas vamos lá. E o emocional por fim aqui, e já nós temos nossa cruz e no meio vou colocar o tarô cabalístico para nossa dica final, como agir, a nossa melhor maneira de levar a semana para enfrentar os obstáculos que vão aparecer. Vou começar então aqui com o nosso espiritual, o Imperador com o 4 de espadas. Muito bom começo, quer dizer que nossa espera da semana passada, nossa visão de fora, que a gente tentou se descolar um pouco dos problemas nessa próxima semana que passou, foi difícil porque haviam muitos problemas, mas a gente conseguiu, em maioria, ficar um pouco descansado de tanta atividade. Para quem não conseguiu, talvez esteja entrando essa semana um pouco de problemas a mais do que o normal. Mas aqui está então, o Imperador com o 4, ele vai nos indicar que está na hora de a gente sentar no nosso trono e relaxar e começar a mover as peças do nosso xadrez, da nossa vida, do nosso caminho espiritual, da nossa vontade do que fazer. Temos que fazer isso com estratégia, calma e com atitude de alguém que lidera, ou seja, com o imperador, com atitude, sabendo no que nós somos bons, sabendo que estamos vendo a coisa com uma visão mais clara e calma e, apesar de ter que agir quando for somente necessário. Se não precisar agir, deixe acontecer, relaxe um pouco. Vou tirar um complemento para entender melhor isso, mas é um bom começo, é um começo de alguém que já está posicionado onde gostaria de estar e agora pode se dar ao luxo de olhar as coisas com um pouco de mais calma. Vamos ver no material. O Sol com 5 de espadas. Olha, isso aqui já saiu algum tempo atrás e continua no material, a mesma combinação de acho que 2 ou 3 semanas atrás no material. O que quer dizer? Quer dizer que a gente ainda está buscando nossa trilha no material, ainda está querendo brilhar na nossa luz interior, no nosso material, ou seja, trazer a nossa materialização do que a gente quer para a nossa vida, mas ainda existem obstáculos, ainda existe pequenas coisas para acertar, competições, pessoas que ainda temos que lidar, que não estão nos ajudando, até estão atrapalhando, atitudes nossas de auto-boicote, de não fazer coisas que a gente sabe que tem que fazer para as coisas fluírem melhor, não procrastinar, aqui com 5 é importante aqui para a gente conseguir superar essa necessidade do nosso sol brilhar na Terra que não está conseguindo, sempre porque tem alguma preocupação aqui. A gente está pensando demais e esse pensamento está evitando o sol brilhar aqui. A gente está cogitando muitas hipóteses, vendo muitos problemas onde não tem e às vezes problemas que existem sim, que são pessoas mesmo então, não vamos dizer assim que seja negativo, às vezes estão nos desafiando por coisas da vida, uma competição no emprego, uma competição que não seja desleal, uma competição, um rival, ele te faz crescer. Ele não precisa ser sempre um vilão da história. O rival, às vezes, ele é um aliado futuro, mas que no momento é alguém que te faz se superar.
Para o mental, o diabo com o 2 de taças. É interessante aqui, o diabo também está saindo muito no mental, assim como o sol no material nesses últimos meses. Eles estão fixos aqui e não querem sair. O que indica que o nosso mental, todo o nosso material que está tentando brilhar, de toda forma, tentando se materializar, o nosso mental está tentando controlar as coisas, está tentando controlar a vida o máximo que pode com o diabo aqui, o controlador. E a gente está tentando manter as rédeas da nossa mente, do nosso processo de conclusão das coisas, do que nós queremos, para onde nós queremos ir. Estamos com muita força tentando controlar isso, porque o mundo está levemente caótico e sabemos disso. Levemente para alguns e muitos para os outros. Só que com essa incerteza mundial, incerteza na vida de todos, o diabo vem como um auxílio, porque ele precisa, pelo menos nossa mente, temos que manter sob controle, senão podemos nos perder, inclusive nos perder em vícios aqui. E então, com o 2, ele indica que queremos ter parcerias que sejam parcerias produtivas e que tenhamos novas ideias que sejam extremamente produtivas e tragam prazer. É interessante, é uma semana que sim, podemos buscar novas parcerias, podemos buscar melhores situações de vida, na nossa mente se acalmar, podemos procurar pessoas para conversar, parcerias interessantes. Vou tirar um complemento aqui para entender melhor isso aqui, se essas parcerias podem ou não ser problemáticas com o diabo aqui. No emocional, o julgamento com o 6 de moedas. Olha, o julgamento ele é interessante porque ele é uma carta daquelas que não tem jeito, que vem de cima. E vamos então colher os frutos dos nossos últimos atitudes no emocional. E esses frutos parecem ter sido bem plantados, porque o 6 de moedas indica que sim, receberemos uma oferta aqui. Que essa semana terá uma oferta amorosa, ou pelo menos oferta de paz, oferta de uma reconciliação. Está muito conciliatório essa jogada toda aqui. Então, se tem problemas aqui com família ou com casais, é uma chance de colher frutos benéficos das partes boas. O que foi bom vai ser valorizado essa semana acima do que foi ruim no emocional. E o imperador no espiritual ali e o sol aqui com o físico me mostram que é um respiro de paz aqui mesmo. Porém, esse aqui no material simboliza muito um sol eclipsado aqui por preocupações, que estamos falando de eclipse, né? Preocupações com situações que podem nos prender aqui em vínculos negativos. Mas vamos então tirar um esclarecimento para o imperador com 4 de espadas no espiritual. 3 cartas do Lenormand, mais uma, foi as 3. Tá interessante aqui, porque ele está nos confirmando que temos assim aqui a capacidade da prosperidade com o imperador aqui. Então o imperador ele está sentado no trono e sabe que pode atingir a prosperidade aqui facilmente, né? Estamos aqui capazes, muito capazes. Porém, a lua com os trevos aqui indicam que tem incertezas e problemas ou situações que devem ser corrigidas antes do benefício final. E talvez aqui com essa incerteza da lua e com esses pequenos problemas que estão à nossa frente, mas que ainda podemos não estar conseguindo alcançar uma maneira de resolvê-los, o imperador precisa descansar. Por que precisa descansar? Porque vemos os problemas, mas não vemos as maneiras de solucionarmos no momento. Então, o que o imperador faz?
o sábio imperador, se eu não posso resolver algo agora, eu não penso sobre isso. Se está confuso o caminho, confuso e tortuoso o caminho da prosperidade, então eu paro e não ajo no momento, porque não sei se vou agir e trazer a solução certa ou a solução errada. Então é melhor esperar. Se você não pode resolver um problema hoje, não pense sobre ele, porque só vai trazer mais problemas. Se você tem que esperar datas para pagamento, se você tem que esperar outras situações se resolverem que você não tem o controle sobre elas, não se estresse sobre isso. É isso que o imperador faz. Ele sabe, nisso eu não posso mexer agora, então eu me concentro onde eu posso mexer. Se há confusão no caminho, se eu não consigo ver o fim do túnel, tudo bem, espere um pouco, vai caminhando devagar até que você consiga ver alguma luz. E não perca a calma, mantenha a calma e a força do imperador, né? Sente no seu trono, não saia do seu trono por medo. Vamos então aqui esclarecer o Sol com 5 de espadas no físico. Já saiu as 3 cartas. Pois é, realmente aqui continua o nosso Sol no físico. Isso aqui já saiu parecido também com nuvem e âncora e com essa mesma combinação e mantemos. Nós temos que achar outro caminho no físico. Temos que achar outro caminho, porque as nuvens continuam eclipsando o nosso Sol no físico. As confusões, os acordos continuam confusos no físico. A prosperidade, a estabilidade, ela está em algum lugar que nós não estamos conseguindo atingir. Mas aqui está indicando para, de repente, se há um bandido na estrada, troque de estrada. Porque aqui está insistentemente esse problema com essas enganações mentais aqui, trazendo nuvens sobre o nosso Sol. E isso não é de agora, e essas nuvens estão apagando aqui e nos deixando sem ver o nosso porto seguro. Então, de repente, temos que trocar o nosso caminho, pelo menos o caminho de solucionar isso. Tente algo novo, tente uma abordagem diferente para resolver conflitos constantes na sua vida. Tente uma abordagem que mostre mais quem você é, a sua vontade, o seu Sol. Talvez ajude. A prosperidade, ou a estabilidade, por melhor dizendo, ela está ao alcance, mas existem um caminho que está eclipsado, ou o Sol apagado, e existe outro caminho ainda desconhecido, mas que pode ser melhor. Casa um pouco com essa espera do imperador também. Vamos aqui no mental, então, com o diabo e o 2 de taças, que indica uma conexão aqui muito intensa, né? Muito intensa, forte, poderosa e até viciante, sabe? Se tivesse saído isso no emocional, seria até preocupante. Mas saiu no mental. Vamos ver, então, mais 2 cartas para esclarecer o diabo com o 2 de taça. Mais uma. Sim, é uma parceria que vem de algum lugar que não está tão próxima no momento, ou seja, pode ser que chegue informações sobre alguém que queira, ou situações, ou opções que você possa se aliar, ou empresas, ou emprego, ou oferta de emprego, ou novas situações que venham não tão próximas, que venham de longe aqui com o navio, né? Mas que trarão um certo esforço, exigirão um esforço da sua parte, né? E principalmente um esforço para saber, aprender algo novo. Se for uma opção de trabalho, uma opção de sua mesmo, de novos caminhos de estudo, aqui mostra que é algo que não é tão próximo de você, que você vai ter que estudar muito e aprender muito sobre isso, e até com um pouco de desgaste de ter que fazer rápido. Então talvez seja algo que você tenha que aprender muito rápido.
Talvez seja algo que você tenha que acrescentar na sua caixa de ferramenta uma habilidade que você não domina e que você vai ter que correr atrás essa semana. Mas aqui sai positivo, porque sai com um certo tom de poder, algo que te trará empoderamento, mas que não será fácil aqui com o chicote, né? Que será cobrado de você também. Com o diabo aqui me mostra algo que pode estar se relacionado com o trabalho, né? Porque o diabo, ele gosta de dinheiro, da carreira, é uma carta de Capricórnio. Então me indica algo neste sentido. Essas novas parcerias podem ser uma parceria que você faz com uma nova ideia de mundo, que você tem que aprender mais sobre isso, até mais sobre você mesmo. O julgamento com o 6 de moedas no emocional, essa premiação para quem merece aqui, essa oferta benéfica. Vamos ver mais uma carta. Mais uma carta, está saindo aqui um pouco desafiador. Mas realmente aqui aquela esperança que você achará aquela conexão boa, né? Está aqui. A esperança de melhorar as situações amorosas, as situações entre família, entre casais, a esperança de estar próspero emocionalmente ou de estar leve, está aqui. Essa busca está difícil, como é muito difícil mesmo. E aqui na montanha há o julgamento. Quem conseguirá subir a montanha e quem não? E quem vai morrer e ficar pelo caminho? O julgamento, ele não é a justiça. A justiça, ela tende a trazer as coisas que você merece ou não merece, mas o julgamento, ele acaba com uma fase para começar outra. Ele é a justiça junto com o mundo, ele é o fim de algo para o recomeço de algo. Então, alguns perecerão na montanha, outros passarão pela montanha, mas existe aqui a plena chance e possibilidade com a estrela para chegar na sua busca aqui, no seu homem simbólico aqui, né? Para quem busca, não busca homem, não é esse o sentido. É a busca de uma segurança emocional aqui, que representa o ideal masculino. Aqui a gente fala do ideal. Claro que tem o lado negativo da masculinidade tóxica, mas como saiu aqui julgamento com o 6 de moedas, é o que eu vejo como o lado positivo da masculinidade, porque o 6 de moedas é uma oferta positiva. Ele, inclusive, ele fala de dinheiro mesmo, ele fala de oferta financeira, uma melhoria aqui da sua estabilidade emocional, que junta, assim, porque não, a estabilidade emocional, ela passa pelo financeiro, porque em crise financeira casais têm problemas. Então aqui podemos estar falando de uma busca aqui pela uma parceria que te traga algum conforto, tanto lógico, racional e financeiro, e que traga uma estabilidade um pouco melhor e menos problemas mundanos para viver o emocional com mais calma, com mais um renascimento, com o julgamento aqui, que passará por essa provação aqui, essa morte na montanha, mas que tende a ser positivo. E lembrando de novo, aqui nós estamos falando masculino e feminino no sentido sexual, mas das forças que representam essas duas gêneros, né? Que tem a ver com nossa estabilidade emocional, nossa maneira de ser mais ou menos masculino, mais ou menos feminino, que cada um tem. Vamos tirar aqui o complemento final, nossa dica, né? Olha, Rainha de Bastões, muito legal, muito legal. A Rainha de Bastões me indica aqui que a gente tem que manter nosso caminho, manter nossa força de vontade, manter nossa autoestima, manter nossa certeza no que nós queremos, manter a nossa posição de imperador aqui que saiu.
manter a nossa posição de eu sei para onde eu estou indo, eu sei o que eu quero, ninguém vai me enganar aqui no físico, e ofertas aqui no emocional vão ser muito bem avaliadas, e se forem ofertas erradas, jogue fora. O julgamento, julgue também. E nossas parcerias aqui no mental, nossas novas ideias estão muito afiadas aqui com a rainha, que ela luta por o que ela quer, ela tem o que ela quer, ela vai para onde ela quer, ela sempre olha para o sol, ela sempre vai atrás do sol. É uma carta relacionada a leão, né? E é uma combinação água e fogo muito boa. Eu gosto muito da Rainha de Paus porque ela sabe o que quer e assim nós devemos agir essa semana. Obrigado por virem, espero que gostem e lembre-se, o tudo é tudo.